Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e nós vamos ter uma aula de matemática. O nosso assunto é área e perímetro. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o Tangram. Vocês já devem conhecer esse quebra-cabeça, mas nós vamos trabalhar mais um pouquinho com ele. O Tangram é uma figura que é um quadrado dividido em 7 partes iguais. Em 7 polígonos. Eu vou desenhar aqui um Tangram. É um quadrado. Ele tem uma diagonal. Aqui, um pedaço de uma diagonal. Aqui. Aqui. Então, vejam que o Tangram tem esse e esse triângulos pequenos, tá? Ele tem um quadrado, que é esse quadrado aqui. Ele tem um paralelogramo, um triângulo médio e 2 triângulos grandes, tá? Aqui o desenho está um pouquinho diferente, mas é o mesmo Tangram. O que foi feito aqui com esse Tangram? Ele foi quadriculado com 4 linhas e 4 colunas. Então veja o que aconteceu com os triângulos grandes. Estão aqui, ó, os 2 triângulos grandes. Eu até vou mudar o desenho aqui para ficar igual, para a gente poder comparar. Eu desenhei ele meio espelhado. Então, aqui a gente tem esse, aqui o quadrado e aqui o paralelogramo, tá? Então, foi quadriculado desta maneira aqui e nós vamos ter que analisar esse quadriculado. Desse jeito fica mais fácil a gente comparar a área das figuras, porque visualmente a gente pode ver, por exemplo, que o triângulo tem uma área menor do que o quadrado e que o quadrado tem uma área menor do que um triângulo grande. Mas para comparar bem certinho, o quadriculado é a melhor maneira de fazer essa comparação. Vejam, por exemplo, o paralelogramo. O paralelogramo é essa figura aqui. Vejam que ele está dividido em um quadrado e 2 meios quadrados, um para cima e um para baixo. O que a professora fez? Ela cortou aqui para essa parte, emendou do lado de lá para calcular a área do paralelogramo e descobriu que a área do paralelogramo corresponde a 2 quadradinhos. Aqui ela não conseguia ver isso, mas na hora que ela tirou essa metade e encaixou aqui, ela conseguiu descobrir que a área do paralelogramo corresponde a 2 quadradinhos. Fazendo a mesma coisa, a gente precisa calcular a área de cada uma das figuras do Tangram. O quadrado, o paralelogramo, o triângulo pequeno, são 2, mas a gente quer saber a área de só um deles. Eles são iguais. Um triângulo médio, que tem só um. E o triângulo grande. Também são 2 triângulos grandes. E a gente vai descobrir a área de um deles. Então, vamos voltar na figura. Começando pelo quadrado. Onde está a figura do quadrado? O quadrado está aqui, ó. Eu tenho 4 triângulos que são metades de um quadrado. Se eu tenho 4 metades, a área do quadrado é 2.
O paralelogramo a gente já tinha visto o exemplo da professora, ela também calculou que era equivalente a 2 quadradinhos. E o triângulo pequeno? Nós temos aqui o triângulo pequeno. Notem que o triângulo pequeno está dividido no meio e cada metade dele corresponde à metade de um quadradinho. Então, a área de um triângulo pequeno é 1. Porque juntando duas metades, a gente faz um quadradinho. O triângulo médio é esse aqui. Veja que ele tem um quadrado e mais duas metades. Ó, aqui é o contorno dele. Ele tem duas metades e mais um quadrado. Juntando essas duas metades, a gente também faz um quadradinho. Então, a área do triângulo médio é a mesma do quadrado e a mesma do paralelogramo. E o triângulo grande? O triângulo grande está aqui. Tem 2 quadradinhos completos e mais 1, 2, 3, 4 metades de quadradinhos. Então, são 1, 2, eu junto essas duas 3 e junto essas duas 4. Então, cada triângulo grande tem a área de 4 quadradinhos. Vamos somar, então, a área de todas as figuras? Vejam, o triângulo grande aqui tem 4, o outro triângulo grande também tem 4. O triângulo médio tem 2, o triângulo pequeno tem 1, então aqui tem 1 e aqui tem 1. O paralelogramo é 2. E o quadrado é 2. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. A área total são 16 quadrados. E é verdade, porque aqui a gente olhar só as divisões em azul, a gente vai ver 1, 2, 3, 4 vezes 4, que dá 16. Então, preenchendo aqui a tabela, fica assim. O quadrado, a área são 2 quadradinhos. O paralelogramo tem a área de 2 quadradinhos. O triângulo pequeno tem a área de 1 quadradinho. O triângulo médio tem a área de 2 quadradinhos. E o triângulo grande tem a área de 4 quadradinhos. Aí tem uma atividade que é para colorir o Tangram pintando de verde as figuras que tem 1 quadradinho de área, de azul as que tem 2 quadradinhos de área e de amarelo as que tem 4 quadradinhos de área. Bom, a gente sabe que as que tem 4 quadradinhos de área a gente já calculou, são os triângulos grandes. Então, a gente vai pintar de amarelo. Olha, aqui nessa figura já está diferente a posição do Tangram para ver se vocês estão prestando atenção. Onde estão os triângulos grandes? Esse e esse. Então, como eles têm a área 4, eles vão ser pintados de amarelo. Qual é a figura que tem 1 quadradinho de área? É o triângulo pequeno. E tem 2 triângulos pequenos aqui. Então, vamos localizar. É esse e esse. Essas figuras têm 1 quadradinho de área, então elas têm que ser pintadas de verde, como indica aqui. Todas as outras figuras têm 2 quadradinhos de área. O quadrado, então, ele tem que ser pintado de azul. O paralelogramo também tem que ser pintado de azul. E o triângulo médio também tem que ser pintado de azul. Assim, a gente viu que para calcular a área de uma figura, usando a malha quadriculada, facilita bastante as coisas. E se por acaso a gente cortar algum quadradinho na diagonal, a gente já sabe que ele corresponde a meio quadradinho de área. Nessa aula, então, a gente trabalhou com o Tangram, que é um quebra-cabeças que é formado por 7 polígonos. E usando uma malha quadriculada, a gente conseguiu calcular a área de cada um desses polígonos. No fim, a gente somou todas as áreas para conferir se realmente o resultado era igual à área total. E isso deu certo. Até a próxima aula.